Gente, eu quero falar hoje sobre uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, onde ele chega a falar assim: não atentando nós às coisas que vemos, as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis, ou seja, as coisas que por mais que digamos que vemos, por mais que não sejamos cegos, que a saúde ocular de nossos olhos estejam funcionando bem, ativas, ainda assim elas não conseguem ver. Elas não conseguem ver essa imagem de uma vida, vou falar assim, que está em uma dimensão que não é alcançada pelo olhar humano, pelo sentido sensorial de um corpo fisiologicamente funcionando de maneira ativa, natural, saudável. Ainda assim, essa saúde humana não alcança essa visão de uma dimensão, de uma realidade que está acima da captura de um olhar natural. E é para essa dimensão que o apóstolo incentiva os gregos de Corinto, na sua segunda carta, os gregos convertidos a Cristo, a se permitirem, a estarem dando a sua atenção. E isso, às vezes, vai repercutir na nossa mente, na concentração, na nossa presença, estado de presença, no nosso ser e em nossas emoções também. Só que as emoções, elas vão ter que receber o comando do ser, do espírito, da consciência. Porque dizem até que o que os olhos não vê, o coração não sente, a emoção não sente. Pois é. Como é que a emoção vai se governar, vai ser governada por aquilo que os olhos naturais não estão vendo? Por isso que é fé. E a fé aqui é como um fruto do Espírito. A consciência ligada ao Espírito de Deus. E o apóstolo diz, em 2 de Coríntios, ele fala: não atentando nós aquilo que nós conseguimos ver. Não é que não é para ver, não é que é errado ver, não é que a gente vai agora viver alienado de tudo, eu não vejo nada. Não, veja sim. Nós vemos, às vezes a gente fala com alguém e alguém começa a contar só desgraça, e a gente começa a querer falar da boa nova do Evangelho, e a pessoa fala: peraí, vem cá, você é cego? Você não está vendo a realidade? A dura realidade do que está acontecendo? Não, eu sei dessa dura realidade. Mas eu sou não só um anunciador da boa nova do Evangelho. Eu não só anuncio, eu não sou só um pregador da Bíblia. A Bíblia para mim agora, ela é viva e eficaz. Eu não governo a Bíblia, eu não controlo a Bíblia para ela dizer o que eu quero, mas eu me permito ser guiado por ela. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Você pode dizer isso? Você que tem a Bíblia como regra de fé para você? Mesmo ela sendo escrita por homens imperfeitos, você pode dizer isso? Pois é. Há coisas que quando eu abro a Bíblia, que eu leio, ela pulsa aqui dentro de mim, testifica no meu espírito e vivifica em mim
uma esperança, uma realidade que transcende as circunstâncias, que transcende as coisas que eu vejo, que transcende realidades duras e cruéis que eu vejo com esses olhos naturais. Com esses olhos que muitos homens que viram certas situações nesse mundo se entristeceram. E eu também. Porém, como eu faço? Eu vou ficar reduzido a essa tristeza da dura realidade que contemplo? Não, porque Paulo diz em Coríntios, não é para a gente ficar contemplando essa dura realidade, entregando nossas emoções para serem mentoreadas por essas catástrofes, seja elas globais, seja ela na sua residência, no seu lar, na realidade da sua família. Não, ele diz, vamos atentar a algo diferente. E o que nós vamos atentar? Ao que não vemos. E aí, isso repercute numa dimensão maior. Como assim atentarmos ao que não vemos? Porque a gente tem essa ideia que se não vemos, aquilo que meu olho não alcança, meu olho natural, é porque não existe. Será? Eu também não sei como é que é me aproximar de aquilo que eu chamo de estrela, quando chegar a noite que eu olho para cima, ergo a minha cabeça e vejo. A distância que eu estou, que eu olho para um avião, é uma coisa. Se eu me aproximar desse avião, a imagem vai mudar. Você entende isso? Aquilo que parece pequeno devido à distância, à altura, à altitude, à medida que eu me aproximo, aquilo pode... O meu olhar vai começar a olhar para aquilo e vai dizer, nossa, ele é grande, ele é extenso, é expandido, é amplo, é largo, é comprido, mas distante, fica tão pequenino, parece só um vagalumezinho, não é isso? Pois é. À medida que você se aproxima das coisas da fé, como é que eu sei que eu estou me aproximando, que minha comunhão está grande, está crescendo? As coisas daquilo que você se aproxima, elas começam a se expandir. É por isso que eu falo da expansão da consciência. Vai se expandindo. Mas quando você está distante das coisas do Espírito, elas parecem só um brilho de um vagalume piscando no breu da noite. Que a gente possa refletir, gente, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não atentando nós às coisas que vemos, mas às que não vemos. E a questão também imposta muitas vezes na cultura que vivemos, na sociedade, é que não se pode atentar ao que não vemos. Ou o que não vemos é porque não existe, é porque não há. Só há o que os nossos olhos naturais conseguem ver. Não. Existe uma relatividade nisso, uma complexidade nessa visão natural. A ponto de Paulo escrever aos Coríntios dizendo assim, porque o que os nossos olhos naturais estão vendo, isso é transitório, ou seja, efêmero, passa, tem bala, vai passar, está passando. E vai chegar ao seu término, vai finalizar, vai acabar, vai chegar no final, vai acabar. Vai dar um ponto final nisso. Vai passar. Não vai ser para sempre. Não vai durar a vida inteira. Vai acabar. É isso que os meus olhos naturais conseguem ver. As coisas que parece que não, mas vai acabar. Por mais bela e por mais que elas agradem o meu coração. Mas Paulo foi além. Ele foi transcendental. Nessa passagem dessa carta, ele diz assim, vocês querem coisas duradouras, e não só duradouras, mas eternas? Então atentem às coisas invisíveis. E essa é a questão. Nós estamos com um déficit de atenção. Inclusive muitos cristãos, muitos que dizem crer em Jesus, estão com esse déficit de atenção, que não conseguem se atentar àquilo que os olhos deles naturais, os olhos carnais não veem. Para eles ignoram que os olhos carnais não conseguem ver. Eles consideram inexistente, eles consideram que não é aquilo que os olhos naturais deles não conseguem ver. Para eles só é, e olhe lá,
que até o que eles veem, que está na frente deles, é assim que eles conseguem ver, às vezes não veem direito. Como eu digo, um avião piscando de longe, parece um vagalume, mas é um avião. Você vê já aí como é que é a fragmentação do globo ocular, da retina, de todo o aparelho visual do ser humano, ainda que muito perfeito, como dizem alguns, inclusive profissionais da área. Mas, ao mesmo tempo que perfeito, ao mesmo tempo essa dualidade, perfeição e fragilidade estão juntas. Por isso, Paulo diz, olha, vocês têm que transcender algo maior do que isso. Vocês não podem ficar dependendo de uma coisa que é bem, que é mal, que é perfeita, mas também que tem suas fragilidades. Porque isso vai passar. E isso pode interferir no seu discernimento. Isso pode atrapalhar a visão do terceiro olho, a visão da tua glândula pineal, dos olhos do coração, dos olhos da fé, dos olhos do entendimento. Paulo fala sobre os olhos do entendimento. E às vezes a gente se flagra assim meio tristonho porque os nossos olhos naturais viram a situação não tão agradável ou desesperadora. Às vezes você vê alguém num estado terminal, no seu corpo deplorável, aquilo deixa você sem apetite, deixa você triste, não é isso? Você fica naquele momento de contrição, triste com aquilo. E às vezes dá vontade de olhar, levantar a cabeça para o alto e dizer, poxa, cadê Deus? Que injustiça. Olha, coitado ali sofrendo. Como é que vai ser? Como é que vai ser a situação? A pessoa morrendo vai deixar um filho para quem criar? Que injustiça. Nessas horas que eu me pergunto onde é que está Deus numa hora dessa. Essa pessoa está julgando com um olhar natural. Ela está vendo a circunstância e está atentando a toda a situação. Se nós atentarmos a toda essa dura realidade, olha o risco de sermos cético, ateu, nada contra quem é ateu, tá certo? Mas só para o entendimento aqui do raciocínio do devocional. É muito grande. E o risco, pior do que ser ateu, é ser dissimulado, que é aquele que diz que crê, mas no fundo do coração ele está tão destruído, está tão revoltado, está tão fragilizado, está tão violentado e se deixou violentar e se deixou ser vencido por essa violência psicológica das circunstâncias contrárias, adversas, que ele dissimulou. Por quê? Porque ele engoliu o choro, fez de conta que aquilo não o machucou, fez de conta que a sua fé no seu Deus não foi ferida, que está ainda intacta, e não está. E continua dizendo, vida que segue, a vida continua, mas no fundo, ele e ela está machucado. E não é só com as circunstâncias, não é só psicologicamente, mas é com a sua própria fé no seu Deus. Está machucado. Muitas vezes há um choro ali de ira, de raiva. Sorte dessa pessoa, bem-aventurada aquele que consegue extravasar e botar para fora isso, desabafar. Ai daqueles que levam esse choro reprimido, esse grito preso no peito para a sepultura. Bem-aventurado aqueles que antes do dia da morte têm a chance de extravasar, de confessar, de gritar, de clamar, de participar de uma imersão onde ele pode liberar isso e receber o refrigério da alma, o alívio, a restauração, encontrar seus questionamentos sanados, supridos, numa mentoria com o próprio divino, como aconteceu com Jó no livro de Jó e com muitos outros homens e mulheres na jornada da fé espiritual em Deus. E como pode acontecer, e tem acontecido com pessoas esses dias, pode acontecer comigo, com você. Então, gente, a passagem do nosso devocional é essa. Não atentando nós às coisas que vemos. Porque vai passar. Boas ou más vão passar. Mas as que não vemos. E aqui entra a problemática. Como atentar-me? Como prestar atenção? Como dar a minha atenção? Porque é uma coisa que hoje no mundo de inconsciência, as pessoas andam quase como zumbis. Então é difícil ter essa atenção, porque a atenção fala de um estado de meditação.
A Bíblia diz vigiai e orai, fala de um estado de vigilância. Então, como atentar-me ao que não vejo? Muita gente fala que medita, só por causa da questão da respiração profunda, mas não entendeu ainda o estado profundo da meditação. Porque se você medita, você sabe o que eu estou falando, você sabe da realidade, acessar essa realidade, essa dimensão de atentar-se ao invisível. Senão você não pode dizer que a sua meditação realmente é uma meditação autêntica. Quem medita atenta-se não só ao que vê, mas ao que não vê. E isso ainda é uma problemática para aqueles que se perdem em sua razão, em sua mente, em seus sentidos sensoriais, em sua lógica limitada às coisas aparentes, efêmeras, frágeis e passageiras. As coisas finitas. Se a vida se reduz, se o olhar da minha vida se reduzir a isso, é isso que será. Se o olhar da minha vida transcender a isso, porque Paulo diz que há um tipo de visão que olha com atenção para o invisível. Eu sei que parece um paradoxo. Como, e aqui vai a pergunta, como ver o invisível com um olhar além desse olhar natural que você tem? Alguns chamam o olhar da fé. A fé tem olhos. Que esse olhar possa invadir, possa alcançar você. E você se permita ser espaço para esse olhar no dia que se chama hoje. Gratidão. Que essa mensagem possa guiar a sua vida, a minha vida, gente. Às vezes existem cenas que eu não nego, são fortes, que nossos olhos naturais veem. A ponto daquilo tomar toda a nossa atenção todo dia, e até à noite, você até quando fecha os olhos, vai dormir, sonha com aquilo que ficou, a visão foi tão impactante em suas emoções, que até com os olhos fechados você vê aquela cena diante de você. É ou não é? Sim ou não? É necessário abrir os olhos do coração. Senhor, abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos, alguns chamam o terceiro olho. Abra os olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que Paulo disse, aquilo que muitos não estão vendo, como também o Senhor diz lá na carta de Paulo, aquilo que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Eu quero isso, eu quero essa coisa que o Senhor tem preparado para mim. Eu te amo, essa pessoa que me ouve te ama. Aquilo que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor chamou essa pessoa, o Senhor tem um propósito em nossas vidas. É bíblico isso. As cartas paulinas estão se manifestando nesse devocional. Não atentando ao que vemos, mas ao que não vemos. Eu quero uma atenção, um estado meditativo de atenção e vigilância que transcende esse estado de atenção distraída, efêmera, esse estado banal, esse estado transitório, esse estado finito. Eu quero transcender. E para isso eu preciso atentar ao que meus olhos naturais aqui não veem. Eu não vou negar o que ele está vendo, seja bom ou seja ruim. Porém, no evangelho da fé em Cristo, há uma visão que transcende todas as visões. Todas as visões embasadas nessa transitoriedade passageira. É uma visão da eternidade. Que você seja abençoado com essa visão da eternidade. E que em meio às coisas efêmeras, as coisas que vão passar, porque vão passar, você possa ter a visão da eternidade. É o que Deus tem preparado, propósito para aqueles que Ele tem um propósito para você ter. Para aqueles que o amam, você o ama. Então é para você essa visão. Essa não é uma mensagem para pessoas especiais demais, não. Essa é uma mensagem para mim, para você que ama a Deus, que diz eu amo a Deus de coração. Então é para você. Para que as visões desse tempo passageiro não venham, sabe, destronar o seu estado de ser e o seu estado emocional psicológico. Para que você possa hoje romper a ansiedade, romper as depressões, romper essas angústias na alma que tentam te deixar amargurado e que tentam sufocar você, que tentam te destruir sentimentalmente.
uma visão além dessa visão que nós estamos tendo aqui, dessa realidade aqui como dizem na 3D, que a gente possa transcender uma dimensão superior. Nos lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei de nossa vida. Deus abençoe você com essa mensagem. Essa mensagem ela não tem o intuito de ser escutada por todos, mas pelo remanescente. Aqueles que são predestinados a ela. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aqueles que amam de fato o Senhor. Que Deus te abençoe. E eu sei que Ele abençoe porque essa palavra está abençoando muito a minha vida. Eu estava atentando uma situação que eu vi e estava me deixando muito, tomando minha atenção e não estava fazendo bem para mim aqui. O Senhor falou comigo hoje nesse devocional: atente ao que você não vê. Eu não nego que você viu de fato isso. Você viu uma coisa carnal, você viu uma coisa, viu como é que é o fim da carne, viu como é triste, viu como é. Mas a vida não é. A visão que eu tenho para você não se reduz a isso que você viu. Essa é a visão do seu corpo, do seu olho, do seu globo ocular. Mas a visão que eu tenho é a visão da eternidade. E quando você vê a visão da eternidade, ela salta em você, você salta diante das circunstâncias, você pula no vale de ossos secos e você diz: a vida além desses ossos, a vida além da carne e do sangue, a vida que transcende a morte, a vida que vai além. E essa vida, ela diz, por mais que ela não seja vista por muitos olhinhos, por mais que dizem que ela nem existe porque muitos não conseguem ver, essa vida que é chamada até de invisível, ela é para sempre. Segundo esse texto, ela é eterna. E se você crê nessa palavra, pega ela para você. Em nome de Jesus, deixe o Senhor, o Espírito de Deus, fluir na sua vida hoje e sempre. Vamos meditar. Essa é a palavra para hoje. Mas ela está aberta para revelações, interpretações e mais insights. A minha oração é que você venha ter no Espírito Santo de Deus através dessa jornada de meditação da palavra. Graça e paz.